Meu nome é Alex Passos, eu sou gerente comercial da ML Administradora de Condomínios. Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, da gente estar começando esse projeto da nossa mesa redonda virtual. É a nossa primeira mesa redonda virtual. Esse é um projeto bem bacana, que vai falar de temas bastante relevantes aí para os condomínios, para os síndicos principalmente. E estou feliz e agradecido de poder participar desse programa, sendo o mediador entre duas figuras tão relevantes para o nosso mercado, né? A primeira figura, o nosso querido Douglas Calvosa, gerente de condomínios da ML, e o nosso querido doutor Marcelo Borges, também, que todos conhecem, por ter um ícone no nosso mercado. Eu vou iniciar pedindo para que ambos se apresentem um pouquinho, coisa rápida, um minutinho, só para formalizar isso aí para vocês. Então, vamos lá, Douglas, por favor. Obrigado, Alex. Eu quero aqui desejar boa noite a todos os participantes que estão prestigiando esse novo projeto, um projeto que reputo como muito importante, interessante pelo seu formato, né, de a gente poder, na verdade, compartilhar informações, experiências, perspectivas para o futuro, naquilo que diz respeito à gestão condominial. Para mim é um privilégio poder me colocar aqui à disposição dos nossos clientes para contribuir humildemente com um pouco da nossa experiência, com um pouco daquilo que nós temos vivendo no dia a dia, e mais importante, através das perguntas, receber os feedbacks dos nossos clientes para que possamos direcionar nossas políticas, nossos planos de ações, para ir de encontro aos anseios dos nossos clientes, sobretudo nesse momento de tantas transformações intensas pelas quais nós estamos passando, que afeta e tem afetado particularmente o condomínio. Então, para mim, é uma honra, eu também externo aqui a minha imensa felicidade em poder compartilhar com os clientes com quem eu tenho, e todos nós temos, aqui da ML, temos particular apreço, para a gente poder bater um papo em alinhar questões, informações importantes, informações de qualidade, para o futuro, nosso futuro, né, e o futuro do síndico no que diz respeito ao êxito da tua administração também, em termos de aperfeiçoamento contínuo. Então, agradeço antecipadamente a todos que vieram aqui para prestigiar essa live. Bacana, Douglas, muito legal. Bom, choveu no molhado, pedi para o doutor Marcelo Borges se apresentar, né, mas é válido também. Vamos lá, doutor, fala um pouquinho, se apresenta, por favor, aí para todos. Bem, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, Marcelo Borges, sou um dos diretores da ML. É com muita satisfação que a gente está aqui participando de mais uma live. Nós já tivemos aqui alguns episódios de lives num outro formato, num formato um pouco mais de monólogo, né? Com formato de palestras. Só que agora a gente resolveu fazer num formato de mesa redonda, num clima um pouco mais descontraído e de um pouco mais de interatividade, principalmente com vocês que estão nos prestigiando, que estão nos assistindo, e já entraram aqui na sala do nosso canal no YouTube, e daqueles que entrarão brevemente. Essa live, ela tem, né, uma importância nesse momento, porque ela pretende, pelo menos, discutir os assuntos mais impactantes nesse momento de reabertura, ou de, pelo menos, flexibilização da reabertura das medidas de isolamento, no Rio de Janeiro e, evidentemente, nos condomínios, e a gente está aqui para tecer algumas considerações, comentários com relação ao impacto dessas medidas de flexibilização na vida cotidiana dos condomínios, né? Então, evidentemente que a gente aqui já preparou um roteiro de algumas perguntas que vamos fazer com o Alex mediando, mas que vocês que estão participando, vocês terão a liberdade de também, através do chat, apresentarem suas indagações, suas considerações. A gente, ao longo dessa live, iremos, com todo prazer, inserir essas perguntas nas respostas que pretendemos dar a todos vocês. Então, boa noite a todos, uma satisfação, estamos aí, né? Vamos dar início aos trabalhos, Alex, né? Você aí é o nosso mediador, o nosso coach, né, que vai conduzir essa live. Bacana, obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez.
E é isso, pessoal. O que o Dr. Marcelo e o Douglas falaram é realmente uma verdade absoluta. Isso é uma mesa redonda, é um bate-papo onde a gente está aqui para tirar o máximo de dúvidas possíveis de vocês, e isso faz com que a gente peça encarecidamente que vocês mandem o máximo de perguntas possíveis, tá? Eu até preparei aqui, porque assim, como eu espero que tenham muitas perguntas realmente, caso a gente não tenha tempo de responder a todas as perguntas durante a live por uma questão de horário, até para não ficar muito maçante, mas vocês não vão ficar sem resposta. Então, eu peço que vocês enviem essas perguntas para esse e-mail que está aparecendo aí na tela, tá? Todas as perguntas que chegarem por e-mail vão ser respondidas para vocês também, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. Como o tema dessa primeira mesa redonda é a reabertura dos condomínios, né, nesse processo de reabertura dos condomínios, e a Assembleia Virtual, vamos começar pelo primeiro tema, a reabertura dos condomínios. Muito tem se falado sobre isso e muitas dúvidas têm surgido. Então, eu queria começar com uma pergunta para o Douglas, que a gente tem ouvido muito, ouço muito dos síndicos, de condôminos, até de vizinhos, que é em relação às obras, tá, que querem ser feitas, que os condôminos querem fazer nas suas unidades, mas que são obras não emergenciais. Essas obras já estão liberadas, não estão liberadas? Como é que está isso aí agora, Douglas? Então, Alex, agradeço aí a pergunta, porque realmente é um assunto que impacta bastante o nosso cotidiano e assim, eu posso dizer particularmente, por estar aqui no atendimento, que isso tem sido um drama, né, no sentido de que os síndicos têm sido muito pressionados em relação a isso. No cotidiano, né, o que nós temos dado como instrução, na verdade, é um parâmetro que ele decorre da própria lei. Lá em maio passado, houve a edição de uma lei estadual, ela tem o número 8808, que trata da proibição de obras, né, em condomínio. Mas é importante dizer que essa mesma lei, ela traz ali duas ressalvas quando se trata de obras não emergenciais, né, e de pequeno porte, digamos, por assim dizer. E ela traz ali duas premissas que, na verdade, eu coloco aqui objetivamente até como um critério para que o síndico possa tomar uma decisão efetiva nesse sentido. O primeiro deles, na verdade, a primeira condição que a lei estabelece é que essa obra, que não seja residencial, mas que sua autorização está liberada, que ela não ocasione aumento de circulação de pessoas no condomínio. Né? Então, isso daí a gente dá para ir pela lógica de que a intenção do diploma legal é evitar a circulação de pessoas, né? Então, se tiver que se fazer obra que esteja limitado a um funcionário, né? Então, nesse sentido, não haveria um problema maior. E a segunda condição é que os prestadores de serviços estejam utilizando devidamente os equipamentos de proteção individual. Ou seja, essas são duas condições. A primeira é que seja limitado o número de pessoas circulando no prédio, objetivamente de operários, pessoal de supervisão e tudo mais. E o segundo, que eles estejam protegidos por equipamentos de segurança. Então, assim, respeitando essas duas condições, a lei já permite que obras de pequeno porte sejam realizadas. A grande questão e a grande dúvida reside nas intervenções maiores, né, aqueles serviços que causam impacto maior. Então, assim, qual a instrução que eu coloco aqui para nossos síndicos para poder nortear uma decisão nesse sentido? Hoje a gente sabe que para o condômino realizar a obra, ele tem que ir lá, até por aquela instrução da ABNT, apresentar alguns documentos e algumas informações necessárias, inclusive para ver se aquilo não vai afetar a parte estrutural do condomínio e tudo mais. Nesse momento, eu acho que seria válido incluir informações complementares que dizem respeito ao efetivo, ou seja, o aparato que será necessário para realizar a obra. A partir dessa informação importante, o síndico poderá ter aí ferramentas e dados para poder decidir. Particularmente, eu penso que uma obra, por exemplo, de cobertura, né, que vai impactar lá uma necessidade grande de operários, de supervisores, técnicos, de acompanhamento de engenheiro, que vai ocasionar um trânsito imenso de material por sua dimensão, da intervenção que será realizada, particularmente vejo que não é o momento ainda. Eu acho cedo, não necessariamente até dizendo pela obra em si, porque a obra, enfim, né, assim, a vida vai continuar com algumas mudanças, mas as pessoas vão precisar continuar fazendo obras. Mas não é o momento de circulação, a grande questão está aí.
E como a lei diz, né, coloca como princípio, nesse momento, né, o que está realmente assim, as únicas ressalvas para a realização de obra que não sejam emergenciais, sejam aquelas que respeitem essas duas condições, de não haver aumento de circulação e dessas poucas pessoas realizarem o serviço e transitarem pelo prédio com o devido equipamento de segurança. Então, assim, respondendo objetivamente, obras de pequeno porte, sim, né, respeitadas essas duas condições, e obras de grande envergadura, que exigem maior movimentação de pessoas, de trânsito, de materiais, ainda não. Ok, bacana, Douglas. Doutor Marcelo, eu gostaria de ouvir sua opinião também sobre isso, e até acrescentando, eu vou colocar aqui já uma pergunta deixa eu colocar aqui melhor, vamos lá, da Maria Ireni Sobreira Fernandes. Só é permitido obra com um único profissional? Vamos lá, eu concordo inteiramente com o Douglas, com as considerações que o Douglas fez. Na verdade, a gente tem observado já uma movimentação crescente dos condôminos, dos moradores, para a realização de obras nos seus apartamentos, nas suas unidades autônomas. É uma demanda que está represada, né, porque desde que a pandemia ultimou medidas de isolamento, as obras foram paralisadas, né, os condôminos desejosos em realizar obras nos seus apartamentos tiveram que esperar. Muitos compreenderam, né, ainda bem, né, alguns não, causou um certo problema, tanto é que o Estado teve que intervir sancionando uma lei estadual, que o Douglas já apresentou, a Lei 8.808, que estabeleceu a prerrogativa do síndico em proibir obras de grande impacto, aquelas chamadas não emergenciais, por força, talvez, do comportamento inadvertido de alguns moradores de alguns condôminos. Diante disso, né, a gente tem agora alguns pilares para construir. O primeiro deles, que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, em especial, fases de retomadas, né? A prefeitura, através do plano dela de retomada, estabeleceu ali fases, são 6 fases, onde cada fase dessa respeita, né, medidas de afrouxamento, né? A sociedade começando a se soltar de acordo com a entrada de novas fases. Já entramos nas fases de obras, né? Nós já estamos nas fases onde as obras podem ser consideradas como liberadas. Seria um rigor muito grande do síndico simplesmente proibir obras de menor vulto para serem realizadas nas unidades autônomas. Mas nós ainda não estamos na fase de liberação das aglomerações. Nós vivemos uma fase ainda em que o Estado, né, o Estado organizado, ainda sugere que as pessoas, né, que a sociedade ainda invista, né, nas medidas de isolamento social para evitar uma segunda onda, uma nova contaminação em massa que venha a causar alguma ameaça de colapso na saúde do Estado. Por força disso, né, concordo plenamente com Douglas que as obras de maior impacto ainda não devem ser realizadas, né? Aquelas obras de grandes modificações estruturais no apartamento, evidentemente não necessárias, aquelas obras que vão gerar um número grande de prestadores de serviço, contratação de empresas, né, com contingente de pessoas circulando no prédio, essas obras ainda não devem ser autorizadas, né? E aí o síndico, como bem citou o Douglas, deve se servir daquilo que diz a NBR 16.280, da ABNT, que desde 2013, né, essa NBR existe, ela impõe ao morador que vai realizar uma obra no seu apartamento, que antes de realizá-la, encaminhe ao síndico o chamado plano de reformas, com informações detalhadas sobre a obra que será realizada, materiais que serão empregados, nome da empresa ou do profissional autônomo contratado para a execução dessa obra e tempo presumido de realização da obra pretendida. Com essa informação ou com essas informações, o síndico irá aquilatar se ele pode ou não autorizar essa obra dentro de um cenário de repercussão dessa obra nas áreas comuns do condomínio, na circulação de pessoas no condomínio. Se a obra realmente for volumosa, ela tiver uma repercussão alta, não é recomendável que seja realizada. Aí, entrando na pergunta que foi feita, né,
se a obra só deve permitir com um único profissional, acho que com um único profissional a gente caminha talvez com um rigor um pouco grande, um pouco exagerado demais. Talvez a gente possa entender que uma obra, ela para ser proibida de ser realizada, ela precisa realmente ter um contingente grande de pessoas, né? Pode ser uma pessoa física ou jurídica, mas que tenha ser sujeita a grande circulação. Acima de 3 pessoas circulando, acima de 4 pessoas circulando, a gente já pode considerar como uma obra não recomendável nesse momento ainda. Se a gente pede ainda paciência aos condôminos, a lei estadual, muita gente pergunta, ainda está em vigor, essa lei não está revogada, essa lei está ainda no universo jurídico positivo, portanto, o síndico ainda pode se servir das prerrogativas que a lei determina, ultimando os atos discricionários para proteger a sociedade condominial. Então, essa orientação que a gente dá, né, coadunando com as observações do Douglas, e aqui acrescentando ainda mais elementos para a gente poder pontuar o cenário de movimentação dos síndicos nesse momento. Perfeito, muito bom. Antes até de eu passar para o próximo item, lembrando as pessoas que estão entrando, que, conforme já pedi no início, é uma mesa redonda, então mandem o máximo de perguntas possíveis que vocês tiverem, qualquer tipo de pergunta que nós vamos estar respondendo. Bom, ainda em relação a isso, o síndico ele pode manter as mesmas regras para o recebimento de entregas em domicílio, ou seja, os entregadores hoje não estão indo até a porta dos condôminos. Mantém-se isso, também há uma flexibilização em relação a isso. A flexibilização tem que ser dada somente em casos de pessoas com necessidades especiais, pessoas com dificuldade de locomoção. Como é que está esse cenário aí de entregas, Douglas? Você está mudo, Douglas. Você tem que desmutar seu... Desculpa. Mutei aqui, mas agora já retornei. Bom, mas voltando então ao que eu tinha falado anteriormente, na verdade a gente tem a vantagem de ter como parâmetro também uma legislação específica sobre isso. Mas o que parece é uma falta de compreensão maior do que na verdade ela está dizendo. A meu sentir, a legislação ela trata mais digamos, de protocolo, né, de segurança, de cuidado, de prevenção ao contágio, que necessariamente de proibir ou de permitir. Então, na verdade, fica aí 2 vertentes de interpretação, cada qual tentando levar para o jeito, ou para o formato como entende como a melhor solução para essa questão. Mas, no entanto, para mim, pelo menos, ela fica evidenciada que ela se trata de uma legislação que trata de protocolos, ou seja, se a administração vai permitir que o entregador suba, né, enfim, ou que ele vá ter contato com o funcionário, que seja disponibilizado, tomado todos os cuidados técnicos de prevenção para evitar o contágio. Mas não necessariamente de proibição ou de permissão. Isso cabe ainda ao condomínio e ao síndico em particular, né, ver, segundo a sua particularidade, o que é mais adequado para o seu condomínio. Então, assim, objetivamente, é difícil a gente dar uma regra que seja generalizada, porque tem alguns aspectos, algumas condições que estão muito particulares. Um exemplo disso, né, num condomínio que não tem o porteiro à noite, né, será que é adequado o morador descer e receber no portão o entregador, né, às vezes já tarde da noite, a rua vazia, sujeito ali a poder sofrer uma abordagem de uma pessoa que queira cometer um crime? Então, nesse momento, essas questões, entre outras particularidades de cada condomínio, tem que ser considerado, né? Agora, sim, objetivamente também eu penso que a tomada de decisão sempre envolve, quando possível, deve envolver métricas, né? Então, a gente pensa, poxa, mas esse assunto talvez é subjetivo demais. Como é que eu vou estabelecer métricas mínimos para tomar uma decisão que seja mais eficaz e mais, digamos assim, adequada ao meu condomínio? Nesse caso, por exemplo, eu acho que pode ser adotado uma contagem, ou seja, seria interessante o condomínio saber com que frequência isso ocorre no condomínio, ou seja, o número de entregas. Porque, dependendo da frequência, às vezes pode-se tomar uma decisão de permissão ou de proibição que, na verdade, não esteja muito coadunando com os números. Então, vamos supor, se eu tenho um número reduzido com o meu universo de apartamentos, né, e se aquilo implica, através desse levantamento que eu fiz, que às vezes resulta em 3 entradas ou 2 entradas por dia, será que isso, mitigando o risco,
realmente é válido tirar a comodidade, né, da pessoa receber na porta da sua casa? No outro cenário, no outro extremo, né, se eu tenho ali uma frequência diária de 15, 30, 20, será que realmente é válido deixar entrar? Porque se a gente, fazendo até uma analogia lá, como a gente conversamos há pouco com a questão da obra, se isso realmente não pode trazer um problema de circulação que vai fomentar o contágio, então isso precisa ser pensado. Eu acredito que nesse caso específico, né, você aferir a quantidade com que isso ocorre, ele vai ser muito importante para uma decisão personalizada para aquele condomínio. Mas o que eu queria deixar assim, evidenciar e deixar claro, né, que na verdade essa legislação, e eu pedi aqui a opinião também do Marcelo sobre isso, se ele tem essa mesma compreensão, que, na verdade, ele não estabelece aí nem proibição, nem entrada. É mais um protocolo de segurança e de prevenção. E, respondendo, então, conclusivamente, eu acho que essa decisão deve ser tomada de forma personalizada, a partir da aferição, né, de que frequência isso ocorre no âmbito do condomínio. Bacana. Marcelo, a gente também quer ouvir sua opinião e até se você puder concluir com a pergunta que a senhora Luísa Ribeiro fez e que está aí na tela, né? Onde, infelizmente, muitos condomínios pedem suas entregas, muitos condôminos, na verdade, pedem suas entregas na porta, especialmente em condomínios simples, como é o dela, sem porteiro. Como é que ela deve proceder? Na verdade, as considerações do Douglas foram, mais uma vez, bastante pertinentes. Aliás, muita gente fez muita confusão, até a própria mídia fez muita confusão na interpretação dessa lei, dessa legislação, que para mim foi muito infeliz, né, na redação dessa legislação, que causou essa confusão interpretativa. Muita gente acabou interpretando que essa lei estava dando uma obrigatoriedade aos condomínios de permitir a entrada dos entregadores, né, ou seja, que os condomínios não poderiam proibir a entrada dos entregadores. Não, essa não foi a melhor, essa não é a melhor interpretação. A intenção do texto da lei, né, fazendo uma interpretação sistemática, né, dessa lei estadual, é que ela simplesmente estabeleceu quais são os parâmetros para permitir a entrada do entregador. Os parâmetros, os protocolos, como bem falou o Douglas, que os condomínios devem seguir, principalmente para proteger seus empregados, né? A lei, inclusive, tem um dispositivo que trata da necessidade de proteção aos empregados, né, aos porteiros, no ato de recebimento desse entregador em domicílio. Mas a lei não entra na seara de estabelecer uma proibição à proibição, ou seja, cabe a cada condomínio, dentro de um critério discricionário, novamente aqui falando do dever jurídico do síndico em preservar a salubridade, a segurança, a saúde dos moradores, cabe aos condomínios ultimar as medidas protetivas nesse momento. E aí, né, a gente entende que proibir a entrada de entregadores nos apartamentos ainda é uma medida recomendável nesse momento que nós não temos ainda um controle absolutamente efetivo sobre a contaminação da Covid-19. Então, os condomínios que ainda adotam essa medida, eles estão adotando ainda regras que estão coadunadas com a recomendação da saúde pública, para evitar, evidentemente, a aglomeração. Então, que os moradores desçam para pegar suas encomendas, né, caso essa seja a determinação do condomínio, pegue suas encomendas em local apropriado para evitar qualquer tipo de contágio com todos os protocolos, né? É lógico que a gente sempre tem que flexibilizar e relativizar situações especiais, né, de moradores com dificuldade de locomoção, aqueles moradores idosos, né, que não podem descer porque devem ficar isolados ao extremo por serem grupos de risco. E aí a gente se serve de duas verticais nesse momento. A primeira, se o condomínio tiver colaboradores, porteiros, empregados, 24 horas na portaria, que esses profissionais possam ser úteis no momento de entregar a encomenda na casa, na residência do morador solicitante, do morador destinatário. Agora, caso, né, o condomínio seja desprovido desses profissionais, que ao menos, né, a entrega já paga, né, se ela já estiver paga, seja deixada no elevador do prédio, aí o morador recolhe
no elevador do prédio, e caso a encomenda não esteja paga, aí não resta alternativa, senão realmente subir o entregador nos condomínios desprovidos de empregados para fazer esse tipo de tarefa. Então, analisar com bom senso, com parcimônia, cada estrutura de edificação, estrutura e organização de pessoal que cada condomínio tem, para criar um ambiente realmente pacificador nesse momento de aceitar ou não a subida de entregadores. Mas, para os grandes condomínios, né, a fim de evitar aglomeração, como a gente sabe que ainda as pessoas estão se servindo de entregas em domicílio, evidentemente que hoje com um percentual um pouco menor, mas ainda estão se servindo de entregas em domicílios, para evitar aglomeração, a recomendação que o morador ele se conscientize de pegar na portaria, de pegar no local apropriado em áreas comuns, para evitar a subida de pessoas que vêm da rua e que podem involuntariamente causar uma contaminação. Maravilha, muito bom. Eu vou voltar ao tema, porque chegou uma pergunta aqui, o tema de obras, da senhora Maria Ireni Sobreira Fernandes. Estamos concluindo emergencialmente a troca de 3 colunas d'água. Um condômino pretende que os acabamentos dentro de sua unidade só ocorram pós-pandemia. Devo atendê-lo? Então, dona Maria, a gente tem que considerar o seguinte, antes do aspecto, né, que a gente está aqui debatendo sobre, né, a pertinência ou não de se fazer obra no momento, em razão da segurança sanitária, nós temos uma questão envolvida aí que é a propriedade. Ou seja, mesmo se nós não estivéssemos no contexto da pandemia, né, infelizmente, para adentrar a unidade privativa, a gente forçosamente precisa da autorização do proprietário, né? Então, assim, a gente não sabe qual a motivação, óbvio, assim, a motivação primária é a questão da segurança, existe ali, mas, infelizmente, para envolver essa questão de que a entrada na unidade pressupõe a autorização sempre do proprietário, infelizmente, ele pode usar essa prerrogativa para pedir que o acabamento seja feito posteriormente. Eu quero acrescentar aqui as considerações do Douglas, né? Douglas, rapidamente, algumas situações legais, né? Primeiro, é uma obra comum, pelo que está informado pelo consulente, que, aliás, está aqui com Maria Ireni, mas quem está falando aqui é o seu Eudes, né? Síndico do Torre de Prata. Ele, que eu saiba, ele, através do computador da sua esposa, então ele se identifica aqui, já está até o nome dele aqui, né? Quem está indagando é o seu Eudes. Boa noite, seu Eudes, é um prazer recebê-lo aqui novamente, prestigiando aqui a nossa live. Vamos lá, é uma obra de caráter comum, uma obra de responsabilidade do condomínio. Portanto, dentro de um ambiente normal, dentro de um cenário normal, nenhum condômino tem um direito, né, mesmo que seja na unidade privada dele, de provocar resistência na finalização de uma obra. É bom que o condomínio saiba o seguinte, né, é lógico que a vida condominial, como a gente está sempre repetindo, né, ela é a grande ciência de entender, viver na convergência de 2 propriedades, né? A propriedade individual, aquela que eu exerço sobre o meu imóvel, né? Sobre o meu apartamento, a minha sala, a minha sobreloja, interagindo e convergindo com a propriedade comum. Então, quem reside em condomínio, ele é proprietário e coproprietário dessas 2 propriedades e, evidentemente, está adstrito a cumprir normas de convivência no uso de ambas as propriedades, tanto a propriedade comum como a propriedade individual. Só que, às vezes, o condomínio se esquece que na propriedade individual, na propriedade privada, passam e estão guarnecidas a propriedades comuns, né? A coluna é uma propriedade comum que está dentro da propriedade individual. As vigas, né? Existem vigas nos apartamentos que estão dentro das unidades privativas, mas que compõem a propriedade comum. Por força disso, os síndicos, eles têm o dever jurídico, eu não falo nem que têm o direito, eles têm o dever jurídico
de solicitar acesso às unidades para a realização de obras que estão sendo realizadas na propriedade comum, que está dentro da propriedade privativa, né? Está lá o inciso 4 do artigo 1348 do Código Civil, dá ao síndico a atribuição jurídica de guardar as partes comuns. E as partes comuns, como eu bem falei aqui, não estão só nas áreas que estão além da porta do apartamento. As partes comuns também estão dentro dos apartamentos. Então, se o síndico tem um dever jurídico de guardar as partes comuns, ele deve ter acesso aos apartamentos, promover as obras necessárias. Isso no ambiente normal. Pelo que a gente extrai da consulta, me parece que o condômino ele está com receio de receber pessoas, né, em razão do isolamento que ele está se submetendo e não quer que pessoas transitem no apartamento dele para fazer obras de acabamento, com medo, né, de eventual contaminação. Me parece que a informação, né, que está na consulta, né, ou seja, essa resistência do condômino tem esse viés. Nesse momento, a gente tem que ponderar um pouco. Esse acabamento, ele é relevante para a conclusão da obra? Se ele for relevante para a conclusão da obra, ao passo que inviabilize que a obra se concretize, infelizmente, esse condômino não tem razão, né? Ele vai ter que, de alguma forma, deixar que esse acesso seja permitido, ele se isola no quarto, né, no outro ambiente do imóvel dele, né, já que ele se submete a esse isolamento e permite que a obra seja concluída. Agora, se esse acabamento é apenas de cunho estético, no imóvel da pessoa, apenas para que o condomínio termine o fechamento, para que o imóvel retorne ao seu estado original, e o condômino não quer nesse momento, até para que haja uma precaução do condomínio, a sugestão é que esse tipo de acabamento não vai impactar, né, na conclusão da obra como um todo, ou seja, não vai fazer um obstáculo à conclusão da obra. Ideal, o condomínio se sirva de um documento, e o condomínio pega um documento desse condomínio por escrito, né, é um termo na qual o condômino, através da sua decisão, através do seu pedido, libera o condomínio, neste momento, de realizar a conclusão, né, da obra no caráter estético dela de fechamento, né? E que tão logo, né, a gente já tem um ambiente um pouco mais confortável, e ele chamará o condomínio para fazer a conclusão dessa obra, mas que, em virtude dessa decisão, ele exime e exonera o condomínio de toda e qualquer responsabilidade, né, que venha a advir sobre o seu imóvel, em razão do seu imóvel permanecer aberto, né, qualquer dano moral, dano físico, né, que porventura ele possa invocar, porque a decisão é dele que está tomando e liberando o condomínio nesse momento da conclusão dessa obra estética no seu imóvel. Isso é uma precaução do condomínio para que ele amanhã não venha alegar que o condomínio foi quem abandonou a obra, não quis fazer a obra no apartamento dele, deixou o apartamento dele aberto, e o condomínio vai ter que responder amanhã pelos danos, né, dessa convivência com o imóvel aberto. Então, o condomínio tem que se precaver nesse momento, documentalmente, para evitar qualquer responsabilidade civil futura por parte desse condomínio. Perfeito, muito bacana. Vou entrar numa próxima pergunta que as pessoas têm feito muito para a gente aqui na ML, e vou concluir com uma pergunta da senhora Ana Tereza. Bom, a minha pergunta a gente sabe que esse confinamento intensificou muito o convívio entre os moradores e, consequentemente, intensificou os conflitos entre os moradores, né? Como é que o síndico deve agir nesse caso, Douglas? Como é que ele lida nesses casos de intransigência? E aí eu completo com a pergunta da senhora Ana Tereza, que, voltando lá no entregador, ela diz que mesmo as entregas já estando pagas, muitos moradores estão se recusando a descer até a portaria para poder receber isso, estão mandando subir. O que o síndico deve fazer, além de orientar e solicitar que seja cumprida essa regra de conduta, como vocês explicaram? Na verdade, apesar de parecerem assuntos distintos, mas eles guardam uma relação estrita entre si. Eu até agradeço a Ana Tereza por essa
pergunta, porque, na verdade, ela vai entrar no contexto da pergunta que também o Alex fez, e no final eu vou explicar um pouco melhor por quê. Essa questão realmente da convivência coletiva, ela tem um caráter social que é novo. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, as pessoas, agora no momento a gente está passando por um instante aí, um pouco de retomada gradual das nossas atividades, mas ainda em termos culturais a gente já sente uma mudança, ou seja, as pessoas estão mais em casa hoje. As pessoas estão trabalhando em home office, as crianças ainda não estão tendo aulas presenciais. Isso significa dizer que as pessoas estão mais juntas dentro do universo do condomínio. Isso realmente tem trazido problemas, né? Aqui eu posso dizer para vocês que isso tem se traduzido, sobretudo, em questão de ruído, de barulho. Então, às vezes, são as crianças que ficam em casa, ficam tediosas por não poderem sair, gastar energia, e acabam fazendo ruído maior do que necessário. E, às vezes, isso traz uma situação que se aplica a outros casos também, de difícil solução e de desafiador solução para o síndico, né? Será que, nesse momento, vale a aplicação daquele protocolo, daquele roteiro que já é estabelecido até o recente passado, no sentido de notificar e rescindir na falta aplicar multa? Eu penso que não, né? Eu penso que, como a gente está vivendo momentos de transformações intensas, de inovações, inclusive nos costumes, eu acho também aí uma nova forma de gestão, uma nova forma de tratamento de problema, ele também recai com uma nova responsabilidade pelo síndico, né, para o síndico. Então, por exemplo, retomando esse exemplo da criança que faz barulho. Se a gente parar para pensar, nós temos argumentos fortes de ambos os lados, né? Por exemplo, a pessoa que está sendo afetada, ela está precisando trabalhar, ela está precisando dormir, e não consegue porque o menor da unidade vizinha, enfim, jogando bola dentro de casa, pulando, etc. e tal. Do outro lado, nós temos o argumento de que a criança apenas está ali no seu normal desenvolvimento infantil, né? Então, é peculiar da criança que realmente ela causa ruídos mais altos do que, digamos assim, intolerável, mas a situação e a circunstância faz que isso ocorra com maior frequência. Como o síndico, então, se posicionar nesse sentido? Eu diria que, como eu disse, não, de uma forma não cartesiana, como do passado. Cartesiana, ou seja, notifica, ou então manda uma advertência, seguida imediatamente de multa. Eu acho que abre-se um novo item aí que deve anteceder esses dois procedimentos, que é da conciliação, da mediação. O Marcelo, até no item, na sua resposta anterior, estava falando aí do papel mediador do síndico, e eu acho que aqui também se aplica à perfeição, né? Hoje, precisa-se, mais do que nunca, eu diria, do síndico papel de conciliador. Eu diria até que uma das virtudes, de uma qualificação que tem se tornado mais urgente, é o síndico procurar se aperfeiçoar nesse campo também, né? Então, a gente sabe que hoje existem cursos, hoje existem ensinamentos, hoje existem profissionais qualificados para ensinar sobre a comunicação não violenta e outros recursos também de mediação que são eficazes. Nós aqui estamos, por exemplo, falando através de uma live, utilizando um recurso de uma ferramenta digital. Por que não, quando houver conflito entre dois moradores, isso não pode ser levado também como passo inicial para a mediação do conflito, para que uma parte ouça os argumentos da outra, e o síndico, no tanto quanto possível, com as técnicas aprendidas, com os recursos assimilados, procure arbitrar uma forma antes de chegar a um procedimento de multa. Então, assim, a gente vive hoje na sociedade um jeito, talvez, de radicalização de opinião, de posturas, que acaba também sendo para o condomínio. E assim como ocorre na sociedade, se torna urgente, se torna premente, que isso também seja trazido, o papel de mediação seja trazido para o condomínio e ganhe mais força a cada dia, porque se tornou uma realidade, uma circunstância forçosa do nosso tempo. Então, voltando lá para a pergunta da Ana Tereza, eu acho que se o condomínio já tem suas regras estabelecidas nesse caso, muito embora, como o Marcelo falou, tem aí a questão do papel discricional do síndico, eu penso que aquela normatização ela deve ser seguida. Caso não exista para orientar o papel do síndico, volto a fazer aqui uma ligação com o que eu disse para a questão
para a questão do confinamento. Ou seja, que seja procurada uma forma de conscientização com o morador para que haja uma mudança de postura, sabendo que a aplicação de penalidade, neste caso, só se houver previsão nos estatutos do condomínio. Maravilha, maravilha. Voltando agora até para finalizar a questão da obra que foi questionada lá pelo senhor Eudes, ele nos pergunta aqui, na verdade, ele nos diz que a parte estrutural foi toda concluída. O que falta é só estética, doutor Marcelo. Então aquilo, senhores, que eu e demais, né, aquilo que eu ponderei, né, no final da minha consideração, ou seja, se o caráter é só estético, esse fechamento não vai impactar na conclusão da obra, e o condomínio não quer, por uma questão de isolamento, né, uma questão de preservação que ele, né, está querendo, que o condomínio se sirva de um documento, de um termo, na qual ele libera o condomínio da conclusão dessa obra neste momento, em virtude da decisão dele, né, de se preservar de eventual contaminação, e que exonera o condomínio de toda e qualquer responsabilidade advinda dessa decisão e advinda da convivência do seu imóvel com um ambiente esteticamente não aprazível, né, por força da não conclusão da obra. Então, o condomínio tem que servir esse documento, né, para que ele se fique exonerado de qualquer tipo de alegação do condomínio nesse momento, tá? Se você me permite, Marcelo, só também fazendo um esclarecimento lá, naquele momento, passando esse esclarecimento também para o senhor Eudes, foi no contexto de que eu imaginei também que fosse um caráter estético, que o senhor Eudes acabou aí confirmando. Então, daí a instrução então, de se aguardar para se fazer mais à frente. Obrigado aí pelo esclarecimento, senhor Eudes. E concluindo... Deixa eu só voltar naquela pergunta, Alex, né, que foi feita pela Ana Tereza Matteoli, que, aliás, é um prazer tê-la aqui, né, Ana Tereza, né, uma síndica também muito querida, né, um prazer tê-la aqui na nossa live, né, seja bem-vinda, né, obrigado por estar aqui nos prestigiando, é uma síndica sempre muito atuante, né, muito antenada, muito atualizada, né, uma síndica que está sempre à frente do seu tempo, buscando realmente atualização, então é um prazer tê-la aqui. A pergunta que ela fez é uma pergunta importante, porque mexe também com o comportamento do condomínio nesse momento, né? Que lógico que o condomínio, né, pelo que eu tenho entendido, ele proíbe a subida de entregadores e mesmo com mercadorias já pagas, o morador se recusa a descer para pegar a mercadoria. Se for um ato discricionário do síndico, nesse momento, os síndicos estão autorizados a editar atos discricionários dentro das suas gestões, por todo o desafio que o momento pandêmico concedeu aos representantes dos condomínios. Esse condomínio, se continuar resistente, como bem falou o Douglas, investigar os estatutos internos do prédio para ultimar eventuais penalidades e não transigir, né? Ou seja, a informação que eu queria dar é a seguinte: não transigir. Se esse condomínio se recusa a pegar, então ficará sem mercadoria, né? Ficará sem mercadoria. A mercadoria vai ficar na portaria do prédio e ele ficará sem a mercadoria, sem a encomenda dele. Porque se o condomínio transigir e criar, né, um paradigma, criar aí um precedente, aí todos os demais condôminos e moradores vão se sentir também liberados e libertados a também agirem da mesma forma. Então, nessa hora, eu sei que a função do síndico ela é ingrata, ela é inglória nesse momento, ela é hercúlea nesse momento, mas tem que agir com certa mão de ferro, apesar da expressão ser um pouco, talvez, antipática para muitas pessoas, né, porque parece ter uma conotação ditatorial, mas nesse momento a gente tem que se utilizar de rigor, porque entre a abertura individual para um condômino e a saúde dos demais, o bem jurídico que deve ser tutelado é a saúde dos demais. Bacana, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Doutor Marcelo, com certeza, talvez o Douglas não esteja sabendo ainda, de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que ele vem imputando aos síndicos
uma responsabilidade na denúncia de casos de agressões à mulher, a crianças, a idosos e a pessoas com deficiência. Como é que vocês enxergam o impacto caso isso se converta em lei? Como é que isso vai impactar para os síndicos dos condomínios? Vou pedir para o Douglas iniciar, então, e o doutor Marcelo faz aquele fechamento com chave de ouro, como a gente está acostumado. Então, Alex, e também todos os participantes, assim, se a gente pensar no princípio da lei, acho que não há menor controvérsia, né? A questão da violência contra a mulher é uma chaga social. Então, assim, é um projeto de lei que traz em si, né, uma demanda social extremamente nobre, extremamente importante, urgente, e parece que a questão desse projeto de lei não reside nesse aspecto, né? Por esse aspecto, é uma iniciativa louvável, né, do nosso legislativo, e se somando aí outras iniciativas de governança, de ações públicas, de políticas públicas de combate a esse problema grave que a gente tem no Brasil, conforme a gente tem visto aí na mídia, que não é de hoje. Então, sobre esse aspecto, não vejo nenhuma controvérsia, ela é muito bem-vinda, ela é louvável. A questão, né, aí a minha ressalva em relação a ela é talvez a mistura que se faça entre o papel do síndico, a responsabilidade que é colocada sobre o síndico, como, na verdade, para poder, enfim, dar subsídio de prova ao poder público, inclusive, para que se possa a pessoa ser processada criminalmente, sofrer sanções que a lei pode lá trazer. Então, é o seguinte, antes do síndico, ou seja, do seu cargo em si, exige a vida do cidadão, assim como o subsíndico, como qualquer morador. Então, assim, a denúncia, né, ou enfim, a comunicação ao poder público, na verdade, é algo que, na verdade, nasce da nossa própria consciência pública, né, enfim, da nossa própria consciência como cidadão. Então, na verdade, não vejo por que limitar, restringir ao síndico essa responsabilidade quanto qualquer pessoa no exercício, enfim, da sua consciência, do seu papel de cidadão, do seu papel de não ser omisso diante disso, pode fazer. Então, pode ter um vizinho imediato, pode ser mesmo alguém de prédio vizinho, né, que se sinta incomodado, particularmente, não mais incomodado, mas não suporta ver aquilo, pelo seu princípio e tudo mais, ele também pode fazer. Né? Então, assim, não acho certo, né? O Marcelo pode aí até colocar o aspecto jurídico, mas eu penso que essa coisa de você vincular a figura do síndico como uma atribuição, como um encargo para o síndico, como na verdade se trata de uma questão social que envolve a sociedade, principalmente o cidadão, antes mesmo do síndico. Então, assim, se o próprio síndico fizer a denúncia, ele pode muito bem fazer, não pelo seu papel de síndico, mas pelo seu papel de cidadão incomodado, inconformado com aquela situação de violência doméstica. Então, essa é a minha ressalva em relação, mas por certo, Marcelo aí vai melhor dizer, com certeza os órgãos de classe já estão atuando no sentido de tentar corrigir esse problema que, na verdade, é o único ponto negativo desse projeto de lei. Não, perfeito. E doutor Marcelo, até um ponto que fica em dúvida concordo com o Douglas plenamente, mas um ponto que fica em dúvida é o teor punitivo caso o síndico não venha a exercer essa denúncia. Então, como é que ficaria tudo isso nesse contexto para o síndico também? É importante que a gente se situe como cidadão, que momento estamos vivendo aqui no Brasil, né? A gente está vivendo um momento de ebulição de legislações. O parlamento ele tem trabalhado, né, na edição e na sanção de várias leis, de vários projetos de leis nessa pandemia, e essas leis elas estão sendo apresentadas através de anteprojetos a toque de caixa. Eu diria que são chamadas leis emergenciais, né? E quando uma lei ela tem esse caráter emergencial, poucas vezes ela vem boa, né? Poucas vezes ela vem bem escrita e poucas vezes ela vem tutelando como deveria tutelar o bem jurídico destinatário, né, de uma determinada lei. Essa lei ela veio com o condão de tentar mitigar o aumento
do número de violência doméstica, que não é só contra a mulher, não, Douglas, e Alex e demais. A lei ela tenta tutelar a violência contra a mulher, contra a criança e contra idosos e adolescentes, né? São deficiência também. Os 4 e pessoas com deficiência também. São esses atores destinatários dessa lei protetiva, dessa lei de caráter emergencial. E o parlamento, ele foi informado do aumento no número de casos de violência, principalmente após, né, do início do período de isolamento. As pessoas ficaram mais em casa e, infelizmente, houve um aumento. As delegacias policiais do Brasil afora, elas registraram, né, e vêm registrando um número maior de notícias, crimes por força de violência doméstica contra esses atores, né, contra esses destinatários da legislação. Por força disso, o parlamento se mexeu, como vem se mexendo desde então, com leis trabalhistas, com leis condominiais, com leis de alocação, e por aí vai, né, leis tributárias, e por aí vai nesse momento pandêmico. Ele trabalhou no sentido de rapidamente criar uma lei, um anteprojeto de lei para proteger esses atores. Essa lei teve como fonte o Senado Federal, ela já foi o projeto de lei cuja relatoria coube ao presidente do Senado, que é o senador Alcolumbre, né, já foi inclusive já aprovada por unanimidade, né, no Senado Federal, para vocês verem como o parlamento tem visto com importância essa lei, e hoje ela tramita na Câmara dos Deputados para analisar, né, o texto oriundo do Senado Federal. E para a gente tenha mais informação, uma lei parecida com essa, que já dá ao síndico o dever jurídico de denunciar casos de violência contra a mulher, contra a criança, contra idosos e contra pessoas com deficiência, já existe e já foi sancionada no Distrito Federal, né, e também no estado do Ceará, né? Nessas 2 regiões da federação, uma lei parecida, leis parecidas já foram sancionadas, estão em vigor nessas localidades. Eu até fiz indagações a pessoas que eu conheço, essas 2 localidades, a aplicabilidade da lei, e realmente tem sido uma grande questão de insegurança, de dúvida dos síndicos na aplicação dessa lei. É lógico que a gente aqui, Douglas muito bem enfatizou, né, e eu aqui endosso, ratifico, que as pessoas destinatárias dessa proteção merecem realmente ser protegidas. A mulher, a criança, o adolescente, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, elas merecem ser realmente protegidas. Elas merecem uma proteção do Estado e somos aqui fiéis defensores com energia dessa proteção. Só que a gente não pode, né, por força, né, dessa natureza protetiva, inverter um pouco o polo e criar uma carga de responsabilidade pesada a um síndico de condomínio, né, que, por vezes, não tem o menor conhecimento do que acontece na vida privada das pessoas. O síndico ele é o guardião das partes comuns. É como se a lei um pouco desnaturasse a figura do síndico, né, perante o condomínio. O síndico não é o guardião das unidades autônomas, né? Ele não nasce para ser representante das unidades autônomas. Ele nasce para ser representante do condomínio e, por força disso, das áreas comuns, né, e da copropriedade condominial. O síndico também, né, ele é um cidadão como outro qualquer, né? Então, você colocar ao síndico essa carga enorme de responsabilidade, você pode transformar eventuais denúncias em denunciações caluniosas, né, por muitas das vezes, até pela necessidade que ele tem de não ser, de repente, invocado por uma culpa de omissão, então acaba podendo exagerar. Isso criar realmente embaraços no dia a dia do condomínio, né? Para que vocês tenham uma ideia, esse projeto de lei, depois que a gente soube, né, da tramitação rápida dele no Senado e agora na Câmara dos Deputados, eu faço parte de um grupo de trabalhos, né, na Câmara Brasileira de Serviços e Comércio Imobiliário, que é um braço da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio. Foi criado um comitê, uma comissão, da qual eu fui convidado a fazer parte, estou fazendo parte dela, para apresentar um substitutivo, ou seja, um novo texto
para essa lei, né? Um texto que seja melhor relativizado, um texto que seja mais equilibrado, né? Para que, apesar dos efeitos da lei continuarem sendo protegidos, que não haja uma carga de responsabilidade tão grande assim aos síndicos nessa denúncia. Porque, como está no texto da lei, eu vejo que poucas pessoas ainda desejarão ser síndicos de condomínio, né? Porque o síndico ele pode ser denunciado, né, por sua omissão, ele pode ser multado, né, pelo que está no texto da lei, ele pode ser destituído sumariamente, caso seja provado que ele está sendo omisso, né, nos casos de denúncia a mulher, criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência, e me parece, né, que há um exagero legislativo nesse momento. De novo, leis emergenciais, elas são poucas realmente que atingem com probidade e com qualidade aquilo que pretende tutelar. Então, me parece que há um exagero, e a gente, então, agora está num trabalho, Alex, Douglas e quem está nos ouvindo, de modular um pouco esse texto da lei e apresentar ao Congresso Nacional um texto mais equilibrado, tá? Mas que vocês fiquem de olho aí, síndicos, a gente está de olho na tramitação desse projeto de lei, porque novidades surgirão aí na vida de vocês com relação à responsabilidade sobre essas pessoas consideradas minorias, né? E consideradas pessoas que devem ser protegidas. Então, fiquem de olho, né? Porque vocês serão convidados a serem responsáveis, ou pelo menos terão que agir de uma forma um pouco diferente, como agem hoje, para proteger essas pessoas. Síndicos e condôminos, não é só síndicos, não. Síndicos e condôminos também, né? Os demais vizinhos dessas pessoas. Bacana. O seu Eudes já até colocou uma observação aí, um exemplo, onde ele diz que ele já chamou a polícia para uma briga de um casal, que pela intensidade da discussão e sons de objetos arremessados e vidro quebrando, sugeriria agressão. Então a PM veio e parou tudo. Tá? Bacana. Aí, deixa eu só dar uma parte aqui, né? Parabéns, seu Eudes. E até bem enfatizando o que o Douglas falou, o seu Eudes agiu não como síndico, ele agiu como cidadão, né? Não precisa ser síndico para fazer isso, Alex, né? Não precisa ser síndico para fazer isso. Ele agiu como cidadão, o Douglas falou isso com muita propriedade, né? Com muita assertividade. Ele agiu como cidadão. Que os vizinhos não esperem que o síndico tome uma atitude. Às vezes a gente vê, né, vizinho interfonando para o síndico, está tendo briga de casal, toma providência, tome você que está ligando, né? Faça você, né? Liga para a polícia você, né? Esse não é o papel isolado do síndico. O síndico aí, ele age como um cidadão, como outro qualquer. Na verdade, todos têm que ajudar que as pessoas consideradas mais fragilizadas, né? E aí dentro de uma fragilização jurídica, né? Aqui ninguém está dizendo que a mulher é frágil, pelo amor de Deus, né? É dentro da estrutura jurídica que foi criada nesse ambiente de bem a ser tutelado. Que as pessoas como a mulher, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção que estejam eventualmente sendo agredidas e que não possam se defender, que qualquer pessoa, que qualquer condômino, que qualquer morador faça a denúncia, chame a autoridade policial e não fique esperando que o síndico faça isso, porque isso não é papel isolado do síndico, isso é papel de cidadania de todos que residem num condomínio edilício. Bacana, perfeito. Vou trazer agora um assunto que também tem sido muito buscado, que é o segundo tema da nossa mesa redonda e que é bastante polêmico. Eu quero deixar isso para vocês. Já é momento de realização das assembleias presenciais? E aí, Douglas? Na minha opinião, não. É o momento de assembleia virtual, né? Antes mesmo da pandemia, já havia um movimento, talvez não, com certeza não com a intensidade de agora, né? No sentido de o condomínio entrar numa nova era de fazer as suas reuniões de forma virtual. Então, começaram a aparecer no mercado algumas plataformas que foram desenvolvidas e algumas lá em formato embrionário, outras já bem avançadas, já consolidadas, mas o negócio meio que estava custando a pegar. Veio a pandemia e girou a questão de cabeça para baixo, né? Hoje, na verdade, não é recomendável, digo aqui, enfatizo, não é recomendável, não que seja proibido fazer a assembleia presencial,
E eu penso o seguinte, é um passo que tem que ser dado, né? Eu acho que a pandemia, em relação às assembleias, é como se nós estivéssemos no mar e agora não tem jeito, vamos ter que atravessar o oceano. Então, evidentemente, na primeira, na segunda, nas primeiras, alguns problemas podem acontecer, mesmo se o condomínio, né, utilizar uma plataforma especialmente desenvolvida, que, aliás, abre aqui um parênteses para recomendar. Hoje, a gente tem ferramentas públicas como o Google Meet, como o Zoom, entre outros, que possibilitam a realização da assembleia, mas eu acho que o desenho de plataforma específica, ela tem uma possibilidade de controle bem infinitamente melhor. Sobretudo em relação à facilidade, por exemplo, de você disparar os links de convocação para a Assembleia e ter ali a segurança de que as pessoas receberam. A gente tem lá o Código Civil que diz que para a Assembleia ser realizada, todos precisam ser convocados. Então, é uma forma ali, inclusive, algumas ferramentas que a gente já teve a oportunidade aqui na ML de ver, o seu funcionamento, ele estabelece, ele dá lá uma prova de que aquela convocação chegou no e-mail do condomínio, foi lido. Então, existe essa segurança, o que vai trazer também para a Assembleia Virtual a segurança jurídica. Então, assim, a recomendação o problema condomínios muito grandes, né, e realizar a Assembleia Virtual, realmente o desafio é muito maior. Nesse sentido, a gente ainda tem outro aspecto, que são a questão dos idosos, que às vezes pode ter pouca habilidade no manuseio de ferramentas digitais ou nenhuma. Né? E aí a gente esbarra um outro problema jurídico, que o que também versa o Código Civil, de que o condomínio tem o direito de participar da Assembleia. Então, a Assembleia Virtual, em absoluto, pode infringir, pode cercear o condomínio desse direito. Então, nesse contexto, qual a solução que se apresenta no horizonte? A Assembleia híbrida. Ou seja, as pessoas que querem a comodidade, precisam da comodidade, eles podem realizar a Assembleia pelo formato virtual, né? E aquelas pessoas que não puderem ou não quiserem, não tiverem condição, até por limitação do espaço, uma coisa que eu tenho aqui, e Marcelo tem passado para mim com muita propriedade, vamos imaginar, desceu todo mundo, o espaço estabelecido, mesmo que seja uma área livre, não é o suficiente para todos, considerando que se precisa do distanciamento entre as cadeiras. Como fica? O condomínio que desceu não tem mais espaço, mas o direito dele não pode ser cerceado. Então, a Assembleia Híbrida me parece que é uma solução bastante adequada para esse tipo de situação. Sobre os idosos ainda, eu penso, avançando até aí sobre a Assembleia Híbrida, porque a gente fica pensando muito na dificuldade, às vezes pensa que a tecnologia evolui de forma tão rápida que as soluções estão apresentadas. Se a gente pegar 5 anos atrás, praticamente o idoso para manusear o smartphone tinha uma dificuldade muito grande. Hoje já é facilitado. Qual o idoso hoje que não manda para o seu neto um WhatsApp com vídeo? E por que não imaginar que daqui no futuro bem próximo as ferramentas vão continuar evoluindo, né? E o próprio idoso pode continuar, assim como uma ferramenta tão simples de manuseio como o WhatsApp, não pode também permitir que ele faça pelo celular. É só abrir um parênteses rápido mesmo, dessa questão de a gente, às vezes, ser tão reticente, tão resistente à mudança. Eu falo aqui até com certa vergonha, que até o passado recente eu pagava boletos e tudo no caixa rápido, de uma forma virtual, de uma forma meio atrasada ainda. E até que, enfim, tem um aplicativo pagando a conta e a gente não quer fazer de outra vida, ou seja, a gente se acostuma rapidamente com o que é cômodo, o que é bom. Então, a Assembleia Virtual tem esse aspecto positivo. O outro aspecto positivo também que eu vejo da Assembleia Virtual é que ela vai mudar a forma daquilo como a gente imagina, como a gente vê que seja a Assembleia. São aquelas reuniões presenciais que são marcadas pelos debates importantes, relevantes, mas que às vezes tomam muito tempo do condomínio, muito tempo, às vezes, que o próprio condomínio não tem. Então, quando eu vejo, por exemplo, a Assembleia Virtual, eu vejo ela muito linkada à mobilidade. Ou seja, o condomínio que está saindo do seu trabalho, às vezes está indo viajar, e no caminho do aeroporto acessa lá para poder participar da Assembleia. É um condomínio que não tem muito tempo. Então, é um condomínio mais que vai precisar votar, registrar ali sua posição, do que necessariamente debater. Aí vocês perguntaria, mas Douglas, como fica a importância desse debate? Então, um novo tempo também, talvez, ele pressupõe acontecimentos preliminares à Assembleia. Por exemplo, se hoje a gente faz uma Assembleia,
eu tenho lá a necessidade, a recomendação de apresentar preliminarmente a procuração, para que ela seja validada, estudada, e no momento a pessoa tenha a oportunidade de participar. Porque os itens que estão elencados na pauta, né, não podem ser tratados, eu digo consultados e até mesmo debatidos preliminarmente à Assembleia. Se eu vou fazer uma Assembleia para a realização de uma obra, por que não divulgar em plataformas de comunicação, em grupos, né, por e-mail, os orçamentos, permitir que a pessoa faça a análise, construa o seu juízo, para chegar na Assembleia, sejam apresentadas as considerações finais e votadas. Sobre essa questão ainda da peculiaridade da Assembleia Virtual, eu recentemente, fazendo um treinamento sobre questão de gestão de equipe, e lá foi muito focado na questão corporativa, mas por vezes também uma ligação legal para a questão do condomínio. E lá o instrutor falava que a reunião virtual ele pressupõe uma maior objetividade, porque uma pessoa que não esteja no formato virtual, a tendência de dispersar a atenção é muito maior. Então, ela precisa ser dita com muito mais objetividade para você conseguir resultados maiores. Se a gente trazer isso, fazer uma analogia para o universo do condomínio, eu consigo imaginar também que as assembleias virtuais elas vão ter essa peculiaridade de ter a necessidade de serem mais rápidas e de serem marcadas basicamente por votações. É uma quebra de paradigma, como muitas outras que a gente tem tendo aí todos os anos com a evolução frenética da tecnologia. Então, assim, fazendo um fechamento dessa minha exposição, eu diria que, embora possa haver um medo, a resistência do síndico, a Assembleia, às vezes, deixa todos nós tão ansiosos, né, nos dias que se antecedem, eu vou ter uma fonte de preocupação maior, dizendo, será que vai funcionar? Será que eu vou ter problema de internet? Ou o morador ficar irritado, que a coisa não está funcionando direito? Ou reclamar sobre a sua legitimidade? Mas é uma situação que não tem volta e a gente vai ter que enfrentar, né? Então, quando, na medida do possível, a nossa sugestão padrão seja que o condomínio realize a Assembleia Virtual. E quando não for possível, por seu tamanho, por outro tipo de dificuldade, que faça a realização por Assembleia Híbrida. Bacana. Eu quero, antes do doutor Marcelo explanar sobre o tema também, colocar mais duas pimentas aí com perguntas a respeito desse tema que têm sido feitas de maneira recorrente. A primeira é como é que ficam os mandatos vencidos dos síndicos? Tá? Tem que fazer a Assembleia, como é que vai ficar essa questão dos mandatos vencidos? E a segunda, as Assembleias 100% virtuais, elas têm fundamentação, não sei se fundamentação é a palavra mais correta, mas elas têm uma base jurídica sólida ou elas podem ser contestadas? Então, estou vendo aqui até que a síndica profissional Fátima Araripe, nossa amiga também, disse que o STJ falou que até o final de outubro só orienta assembleias virtuais. Então, vamos lá, Marcelo, qual a sua posição em relação a isso? O Douglas já praticamente ele contemplou muito bem, né, esse tema, que é um tema que a gente já está sendo desafiado já a estudar e já a tecer considerações já desde o início da pandemia. Na verdade, né, assembleias virtuais, a gente já vem estudando esse fenômeno já há algum tempo, só que a gente percebeu que a sociedade condominial ainda não estava preparada, né, para o ambiente de uma reunião totalmente virtual, totalmente digital, totalmente à distância. Então, foi um estudo que ficou parado, né, durante algum tempo. Só que agora, né, o período pandêmico, né, de isolamento, reavivou, né, todo esse trabalho, todo esse estudo, toda essa conversa voltada à Assembleia Digital, né, batizada aí de Assembleia Virtual. Respondendo, Alex, a sua pergunta, né, que é interessante o que você ponderou, e até essa seria o mote de complementação com que o Douglas também contemplou. Hoje nós vivemos, né, um ambiente legislativo de autorização de realização de assembleias virtuais. Novamente, né, uma lei de caráter emergencial, uma lei de emergência, uma lei de toque de caixa, que é a Lei 14.010, estabeleceu que, através do artigo 12, né, da Lei 14.010, que os condomínios poderão realizar assembleias
virtuais para evitar a presença física, né, para evitar aglomeração, e essas assembleias virtuais elas estão autorizadas a funcionar até 30 de outubro de 2020, né, como bem enfatizou a Fátima Araripe, né, não só por uma decisão do STJ, Fátima, mas por também, né, haver uma permissão da legislação dessas assembleias funcionarem até 30 de outubro de 2020. E o parágrafo único desse artigo 12 da Lei 14.010 diz ainda mais, né? Diz que naqueles condomínios, né, que não quiserem fazer assembleias virtuais, os mandatos dos síndicos, aí respondendo uma indagação também do Alex, estão prorrogados também até 30 de outubro de 2020. Então, é uma lei emergencial de caráter transitório, né? Porque ela permite a Assembleia Virtual até 30 de outubro de 2020 e estende os mandatos dos síndicos também até 30 de outubro de 2020. Então, né, a gente está num ambiente onde a Assembleia Virtual é permitido ser realizada. Então, aqui faço duas ponderações muito brevemente, até porque é só a título de complementação. Alguns condomínios já estão talvez entendendo da possibilidade de realização de assembleias presenciais físicas, entendendo que as medidas de flexibilização já estão acontecendo, que o Brasil, ou pelo menos o Rio de Janeiro, já está vivendo fases de retomadas, que talvez estejamos num ambiente de realização de assembleias presenciais físicas. E aí eu faço e ratifico as ponderações do Douglas. Se eu eleger fazer uma assembleia presencial totalmente física nesse momento, eu tenho que ter meus cuidados. Primeiro, de cuidar, né, de todos os protocolos, né, que são definidos como regras de ouro, estejam todos eles sendo respeitados e prestigiados, né? Distanciamento entre cadeiras, distanciamento entre as pessoas, álcool gel distribuídos no ambiente, etc, etc e tal, e limitação do número de pessoas no espaço físico onde a assembleia será realizada. Aí a gente começa, né, a apresentar um possível problema, né? Se eu limito o número de pessoas no ambiente, se porventura, né, no horário, ou nas vésperas do horário, né, da segunda chamada da Assembleia, já estiverem lá o número de pessoas máximo naquele ambiente, alguém mais descer, você não pode entrar, porque o ambiente já está todo lotado. Como é que eu faço esse morador para ele exercer o seu direito de participar de uma Assembleia e eu bloqueio, né, a entrada dele? É importante, né, e aí eu faço sempre essa apresentação fundacional, né, uma apresentação de fundação. É importante que a gente entenda o Instituto Assembleia de Condomínio. A Assembleia de Condomínio não é uma reunião como outra qualquer, né? Não é uma aglomeração, né, uma conversa entre amigos, entre pessoas, né? A Assembleia de Condomínio, ela é um encontro jurídico, né, que faz parte da estrutura e do funcionamento de todo o condomínio edilício no país. O Instituto Assembleia está acima, hierarquicamente, de qualquer outro instituto administrativo dentro de um condomínio. A Assembleia está acima do síndico, está acima de conselhos, fiscais, consultivos, comissões, hierarquicamente sobrepõe a todos esses atores da vida condominial. A própria lei civil, o próprio Código Civil, identifica a Assembleia como tal, ao inseri-la como um dos direitos do condômino, lá no artigo 1335 do Código Civil. O artigo 1335 do Código Civil, ele destaca 3 direitos importantíssimos de um condômino. Está lá no inciso 1, são direitos do condômino: usar, fruir e dispor da sua unidade autônoma, ou seja, são direitos do condômino exercer os atributos da propriedade sobre a sua unidade autônoma, lógico, né? Inciso 2 do artigo 1335, são direitos do condômino usar das partes comuns conforme a sua destinação, ou seja, direito do condômino usar o quê? A propriedade comum, né? Vejam que o legislador, logo nos 2 primeiros incisos, destacou o quê? O direito do condômino de exercer a propriedade, tanto a propriedade comum quanto a propriedade autônoma. A propriedade comum quanto a propriedade autônoma. E vem lá no inciso 3. São direitos do condômino votar e participar das assembleias desde que esteja quente. Vejam que o legislador
ele inseriu o direito do condômino de votar e participar das assembleias no mesmo patamar na qual ele inseriu o direito do condômino de exercer a sua propriedade. É como se nós pensássemos que exercer o direito de votar e deliberar da Assembleia está igual ao meu importantíssimo direito de exercer a minha propriedade. Isso porque eu tenho falado isso repetidamente para quem já me ouviu, né? E para quem não ouviu, eu vou repetir. Isso porque, para mim foi muito claro, porque toda a deliberação de Assembleia, toda e qualquer deliberação da Assembleia, da mais simples à mais complexa, todas elas mexem com o direito de propriedade. Todas elas interferem, de alguma forma, com o meu exercício de direito de propriedade. Seja de usar, seja de fruir, seja de gozar, seja de dispor da minha propriedade individual ou autônoma. É por isso que o estudo da Assembleia tem que ter esse pilar, né, de sustentação para a gente poder identificar, né, a Assembleia Virtual da forma como ela deve ser identificada. Ou seja, não é uma reunião qualquer, não é uma live que a gente está fazendo aqui, né, não é um encontro, né, informal que a gente está fazendo aqui, né? Ela é uma reunião de estruturação jurídica e que mexe, que interfere no exercício do direito dominial e patrimonial de um condômino. Portanto, a Assembleia Virtual hoje está autorizada, né? Evidentemente até 30 de outubro. Mas depois de 30 de outubro, quando essa lei transitória não tiver mais prevalência, eu posso realizar assembleias virtuais? Não. Né? 100% não. Porque eu não vou ter, Alex, permissão de legislação nenhuma que diga isso, né? E se eu fizer ela 100% virtual, eu posso correr o risco de ferir o direito do condômino de participar de uma assembleia, daquele condômino que não tem talento, né, para participar de uma assembleia digital, né, que não tem condições tecnológicas ou ferramentais na sua residência de entrar numa sala virtualizada. Então, eu poderei estar cerceando esse condômino de exercer o seu direito, violando a expectativa, frustrando a expectativa esculpida no inciso 3 do artigo 1335 do Código Civil. É por isso que a gente tem falado, né, e o Douglas enfatizou muito bem ao final na sua conclusão, que a recomendação que nós estamos dando nesse momento é de realização de assembleias híbridas. Primeiro, para que a sociedade se acostume, né, a esse tipo de assembleia, onde eu prestigio não só a presença individual, presencial, física do condômino, daquele que quer ainda permanecer, né, debatendo na assembleia presencialmente, fisicamente, mas também prestigio, né, uma outra característica de condômino, talvez um pouco mais internauta, talvez um pouco mais ligado à tecnologia, que deseje se manifestar à distância. Esses dois polos devem ser atendidos, e esse é o momento da revolução de assembleias no Brasil como um todo, para a gente começar a se acostumar com as assembleias híbridas. Então, rapidamente falando, assembleias virtuais, né, só recomendamos aqui para prédios realmente pequenos, né, de menor número de unidades, onde o impacto da não presença física realmente seja muito mitigado. Prédios grandes, né, prédios com maior número de unidades, que precisam fazer assembleias agora, nesse momento, estão demandando fazer assembleias, que façam as assembleias híbridas, né? Prestigiando a tecnologia para a manifestação à distância e também permitindo a presença física dos condôminos dentro do cumprimento dos protocolos identificados como regras de ouro para evitar qualquer tipo de contágio ou risco, né, de contaminação no ambiente físico onde a assembleia está sendo realizada. E quando, né, só a última informação, e quando nós tivermos realmente já num período um pouco mais confortáveis para a realização das assembleias, que os síndicos aprovem um regulamento para a realização das assembleias virtuais, para as assembleias digitais. Porque eu entendo que o síndico não tem o poder, isoladamente, monocraticamente, de ditar como uma assembleia virtual vai se realizar, né? Qual é a ferramenta que vai ser utilizada, qual será o modo de voto, de participação do condômino. Ele não tem esse poder monocrático. Ele tem que discutir isso com a comunidade e os condôminos terão que aprovar um regulamento, as regras para que a assembleia de manifestação à distância
possa acontecer. Então, a recomendação é que a gente já comece a trabalhar com regulamentos nesse sentido, para que o condomínio tenha tranquilidade jurídica para a realização das assembleias chamadas virtuais ou digitais. Maravilha, muito bom, muito esclarecedor. Pessoal, nós já estamos com 1h20 já desse bate-papo, dessa mesa redonda virtual, e se deixar, a gente vai aí a noite inteira, porque são assuntos bem interessantes e que dão um pano para manga. Mas, infelizmente, não dá para não ficar uma coisa muito maçante. Eu vou pedir às pessoas que ainda têm perguntas para fazer, ou até perguntas que já foram feitas no nosso chat, que enviem essas perguntas para esse e-mail que está aparecendo aí na tela, né? E nós vamos responder com certeza. Eu encerro aqui agradecendo a participação de todos, agradecendo mais uma vez por eu ter podido participar com pessoas tão gabaritadas como Douglas Calvosa, Dr. Marcelo Borges, e conto com a presença de todos nos próximos temas da mesa virtual. Deixo, então, aberto agora para o Douglas e para o Dr. Marcelo se despedirem e encontro vocês na próxima edição. Muito obrigado. Bom, aqui nas minhas considerações finais, eu quero novamente externar mesmo a minha alegria. É muito bom, assim, como eu falei no início, né, tão importante às vezes quanto a gente aqui colocar nossas impressões, o que a gente vive no cotidiano, a nossa experiência, é receber também as perguntas, as indagações do cliente, à medida que eles nos desafiam, né, a buscar mais informação, buscar mais o tecnicismo para oferecer a informação correta, a informação precisa, eficaz para isso. E esse que é o momento que a gente está vivendo mais do que nunca, os clientes do mercado imobiliário, como de outros mercados, precisam, né, que as pessoas que lhe prestam serviços, eles estejam se adequando rapidamente, iniciando eles de informações para se adequarem o mais rápido possível a essa nova realidade que nós estamos vivendo. Então, por isso, eu vejo com muita satisfação, com muita alegria, né, as perguntas que foram feitas, a participação que demonstra que realmente há um anseio no sentido de que dos síndicos querendo fazer a coisa certa, querendo que as situações dos seus condomínios sejam reformuladas para uma nova realidade, e a gente está aqui para isso, né? Eu diria que a gente está aqui no passo inicial, no primeiro degrau, um caminho que a gente vai percorrer com outras lives, né, com outros bate-papos, com outras palestras, né, e também aqui, eles não se encerram aqui, né, a gente está aqui no atendimento presencial, Marcelo, eu, os assessores, a parte técnica do nosso departamento pessoal. Então, assim, e essa live tem sido até importante no sentido também de me tornar conhecido para aqueles síndicos que ainda não tive a oportunidade de conhecer, né, através aí das perguntas, e dizer que também estou aqui com todo prazer e disposição no cotidiano para ajudá-los no que for preciso. Muito obrigado aí por esse bate-papo que nós tivemos e por essa alegria que foi poder compartilhar informações e esclarecimentos com vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Bem, ratifico aqui, né, os agradecimentos a quem participou dessa live. Agradeço Alex pela brilhante mediação, ao Douglas, né, por ter dividido essa sala comigo, meu companheiro de cotidiano, né, nesse prazer que a gente tem, que é administrar condomínios há tantos anos. E foi uma honra novamente participar aqui dessa live com vocês, que vocês continuem se atualizando, né? A gente está aqui, né, não parando, né, de estudar, não parando de se atualizar. Essas perguntas que foram feitas bem desafiadoras, elas vão ao encontro de todo esse anseio que os síndicos estão tendo, toda essa demanda que os síndicos estão tendo de nutrir os condôminos de informações e serem timoneiros, serem comandantes, né, nesse momento especial que a gente vive. E eu digo que os síndicos deram um verdadeiro show, né? Quando me indagam, né, os heróis, né, da nação nesse momento de pandemia, evidentemente que a gente enfatiza, lógico, os profissionais de saúde talvez estejam ali numa primazia para serem louvados e agradecidos, mas eu coloco os síndicos do condomínio também como verdadeiros heróis, porque eles foram desafiados a tomar medidas fortes, drásticas, como representantes, né, de suas comunidades, e a maioria deles, eu tenho certeza também dos que estão aqui,
eles não abriram mão desse papel de representantes responsáveis nesse momento desafiador que todos estamos vivendo. Então, parabéns aos síndicos que estão aqui nos assistindo, parabéns a todos vocês, e foi novamente um grande prazer, uma grande honra participar aqui dessa live da ML. Eu acabei não mencionando, mas a gente, algumas pessoas sabem, eu faço parte da diretoria da ABAD já há algum tempo, e a associação tem emitido protocolos que devem ser seguidos por vocês também, os protocolos da ABAD, protocolos de reabertura, agora os protocolos de mediação, devem ser lidos por vocês, porque são ferramentas muito úteis nesse momento, que estão servindo realmente como comunicações formais, instruções formais para auxiliar os síndicos nesse desafio. Então, parabéns a vocês, síndicos, né? E agradeço novamente a honra de ter participado dessa live aqui da ML e esperamos, né, o próximo calendário, o Alex, que é responsável pelos calendários, né, o Alex é que vai nos dizer quando estaremos juntos novamente aqui, batendo um papo com vocês, tá? Um grande abraço, um grande beijo, um grande abraço a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Então, como está aparecendo aí na tela, a gente está num momento de pandemia e existe uma oportunidade que a gente está fazendo, uma campanha que a ML está fazendo, que é de indique um condomínio. Então, se você é condômino, se você é síndico, você conhece alguém que mora num condomínio que não é administrado pela ML, vai lá nesse link, clica lá, preenche, manda para a gente. Se esse condomínio virar um condomínio da ML, você também vai ser recompensado por causa disso. Propaganda feita, agradeço mais uma vez a presença de todos e em breve a gente vai estar fazendo o segundo episódio da Mesa Redonda Virtual, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e um excelente restante de semana para todos, tá bom? Obrigado, um grande abraço.